Fala comigo, meu povo. Ó, seguinte, boa segunda-feira pra todo mundo que tá assistindo isso aqui segunda-feira. Eu nem sei se isso aqui vai ser postado na segunda, mas é quando eu tô gravando, então se você está vendo isso aqui na terça, na quarta, na quinta, uma boa semana pra você, que esteja tudo bem. Mas ó, seguinte, vamos falar de um assunto aqui bem complexo, com muitas camadas, que é o que? Flamengo e mais ainda de sua base. Né, o Flamengo jogou contra o Volta Redonda aqui no. Foi no sábado, foi finalzinho de sábado. Eu acabei nem fazendo vídeo pós-jogo assim, porque eu queria fazer esse vídeo mais elaborado para falar de muito mais coisa, não só do jogo, que foi 3-0, uma catástrofe dos garotos do Ninho, mas eu queria falar de um tema mais abordado especificamente, que é sobre a base do Flamengo no geral, né? O Flamengo fez aí seus 3 jogos de início de Campeonato Carioca apenas com seu sub-20 e em 3 jogos conseguiu apenas um ponto, né? Um empate contra a Portuguesa, uma derrota de 2-1 para o Bangu e uma derrota de 3-0 alarmante para o Volta Redonda, assim, um baile que podia ser até mais, na minha opinião. Teve 2 gols do Volta Redonda anulado, enfim, o Flamengo não conseguiu produzir nada. Então eu acho que a base do Flamengo está sendo bem achincalhada nesse momento na mídia, acho que até de forma exagerada. Alguns nomes estão sendo hostilizados, assim, mas acho que tem muita coisa pra gente falar aqui sobre como o Flamengo vem tratando a sua base, como os garotos do Ninho não vêm aparecendo tão bem assim quando precisam, alguns assuntos assim, muita gente falando que a base do Flamengo não presta, que o Flamengo não revela mais ninguém, e que eu acho que tem muita coisa assim a ser ponderada, acho que tem muita coisa a falar de forma errada aí na imprensa, na minha opinião. E vamos falar um pouco mais desse assunto aqui, desse assunto. Então, é o seguinte, ó, vamos contextualizar primeiro. Então, o Flamengo perdeu de 3-0 por Volta Redonda e de uma forma que eu acho que com muitos pingos nos is. Porque em todas as partidas que o Flamengo fez no Carioca até agora, que foram 3, eu acho que aqui menos tem coisa a se falar. Talvez a partida contra o Bangu, que o Flamengo perdeu por 2-1, que deu um apagão no time ali no começo do jogo, tomou 2 gols e depois até conseguiu reverter com. Reverter não, diminuiu o placar com o Miguel, com o golaço que ele fez, mas não conseguiu empatar o jogo. Mas eu acho que as duas outras partidas que o Flamengo teve não foram tão ruins assim. Eu acho que contra a Portuguesa, inclusive, o Flamengo mereceu vencer. O Flamengo foi dominante, fez algumas jogadas ali de triangulação ali, de passe que eu achei bem interessante. Muita gente. Você vê como é meio engraçado, né? Quando o Flamengo terminou a partida contra a Portuguesa, que era pra ter vencido, porque era pra ter sido marcado o pênalti no final, e não foi. Né? Se você não viu o jogo, ou se não se lembra, vê os melhores momentos no último lance do jogo. Eu não lembro em cima de quem que foi. O Flamengo tinha acabado de empatar com o Iago. O Flamengo vai pro ataque e um jogador é derrubado e é um escândalo e nem vai pro VAR, enfim. Era pra ter sido pênalti, era pra o Flamengo ter vencido. O Flamengo produziu pra ter vencido aquele primeiro jogo. E contra o Bangu, realmente, eu acho que foi um placar justo. O Flamengo não conseguiu penetrar na zaga do Bangu, enfim, acontece. E o Flamengo agora contra o Volta Redonda, eu acho que ele teve um início até que legalzinho. Os primeiros 10 minutos do Flamengo, o Carbone foi expulso no 11º. Até o Carbone ser expulso, acho que o Flamengo estava jogando bem. O Flamengo estava criando algumas jogadas ali nas costas da zaga. Muita jogadinha Joshua, Guilherme e Alan Santos. Alan Santos e Guilherme, acho que estava com um ataque bem móvel, bem interessante do Flamengo. E o Flamengo conseguindo criar chance. O Flamengo estava fazendo algumas jogadas de infiltração e tudo mais. Teve um gol do Flamengo que foi anulado por impedimento, mas bem no detalhe ali, o Flamengo estava produzindo bem. O Flamengo estava conseguindo chegar e dominar o jogo. Mas aí com os minutos o Carbone é expulso. E tem muita coisa que tá além dos garotos do Ninho, né? Eu acho que o Flamengo perdeu o jogo a partir da expulsão do Carbone, realmente. Por um erro ali do lateral, ok. Ele não devia ter feito aquelas 2 faltas que ele fez. E foi justo, tá? Os 2 cartões foram justíssimos, não tem muita discussão. Na verdade, a primeira falta tinha até discussão para ser vermelho direto e não foi. Mas enfim, o Flamengo perde o jogo. E foi sim a pior atuação do Flamengo no Carioca até agora. Foi esse 3-0 contra o Volta Redonda, mas por conta da expulsão. Acho que se não fosse a expulsão, o Flamengo conseguiria levar. Seria outra partida. O Flamengo conseguiria levar esse jogo para um outro lugar e realmente vai ficar só no âmbito de pensamento porque não aconteceu. Mas agora, falando dos garotos do Ninho especificamente, eu acho que estão sendo hostilizados de forma até desproporcional ao que vem acontecendo. Muita gente vem tratando a base do Flamengo como um cocô, que não é. Muita gente vem tratando como se não houvesse talento nenhum, que não é verdade. O Flamengo, historicamente, sempre foi de revelar muitos jogadores, né? E ultimamente, ainda com uma frequência ainda maior. O Flamengo ficou no início dos anos 2000 ali,
anos 90 sem tantas revelações assim, até por uma questão mais financeira do clube, de não conseguir investir tanto na base. Mas agora, desde que o Flamengo, o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo tem investido mais na base. O Flamengo conseguiu muita de sua renda por conta da base. O Flamengo fez aí a venda do Vinícius Júnior, que foi em 2017, né? Fez a venda do Paquetá, a venda do Renier, que foram vendas muito caras. O Renier sem tanto brilho assim, né? Porque surgiu no Flamengo de 2019 voando, conseguiu um preço muito bom. É, Recentemente o Flamengo vendeu o Wesley por 25 milhões de euros. O Flamengo vendeu o João Gomes. O Flamengo fez vem fazendo boas campanhas em sua base, mas eu acho que o Flamengo recentemente, principalmente o Flamengo vitorioso de 2019 para cá tem uma questão muito importante com sua base, né? O Flamengo vem produzindo grandes joias no Ninho do Urubu. Você vê o time hoje do Flamengo Sub-20, tem nomes interessantes. Você enxerga a zaga, o Iago, um jogador com muita qualidade, sabe sair jogando, faz muito gol. O que ele jogou na final do Mundial contra o Barcelona. O João Vitor também, cara, que é um cara foi muito hostilizado pelos jogos que ele fez no passado, né, no Brasileirão, mas eu acho um baita de um zagueiro. Você vê o Pablo Luz, que pra mim joga uma barbaridade. Eu acho que ele, inclusive, contra o Volta Redonda, ele foi o melhor jogador. No meio de tanto caos, no meio de tanta erros individuais, o único que tinha que o Flamengo conseguia fazer jogadas, às vezes sair da pressão do Volta Redonda, era com o Pablo Lúcio voltando, dando um toque de primeiro e conseguindo uma jogada. Você vê o Joshua, o cara joga muito, o cara, desculpa, é um atacante mais móvel, sabe jogar por dentro, sabe jogar atacando, sabe jogar criando jogadas. O que ele jogou contra o Bangu, por exemplo, ele vinha, pegava a bola quase que na entrada da área, vinha carregando, arrastando, trazendo a marcação com calma, conseguia a finalização, conseguia achar um passe. Eu acho o Josh um talento muito grande pro Flamengo, o Flamengo tem que explorar. Você tem também o Alan Santos, que vem entrando bem. Você tem o Rian Roberto, que está fazendo um absurdo no Sub-17, fazendo mais de 20 gols. E agora subiu pro Sub-20, agora tá voltando de uma lesão. Ele teve alguns lances contra o Volta Redonda, achei bem interessante, inclusive. Mas enfim, o Flamengo tem nomes, o Flamengo tem grandes joias, o Flamengo tem promessas, tem talentos para ser tratados. A forma o Flamengo está conseguindo tratar bem seus talentos. Essa é uma outra questão. O Flamengo atual é um time que não tem brecha. O Flamengo atual é um time que tem muita qualidade no seu elenco principal e, e quando não tem quando tem uma posição que está em falta, o Flamengo ele prioriza o mercado externo. O Flamengo, quando tem um problema em alguma posição, ele poucas vezes prioriza sua base. Acho que o mais recente que o Flamengo conseguiu tratar um problema de time titular com o banco foi o Wesley. O Wesley em 2023 foi o Sampaoli bancou ele de ser titular em um momento que o Flamengo vinha apresentando algumas dificuldades na lateral direita. E o Wesley, com a saída do Rodinei até, o Sampaoli banca o Wesley e coloca ele. E isso é uma coisa mais rara do Flamengo nos últimos anos. O Flamengo sempre quando vem apresentando problemas em algum setor, o Flamengo compra. O Flamengo agora vendeu o Gerson. O Flamengo vem contratando a torta e a direita para conseguir um substituto pro Gerson. O Flamengo já contratou Saul, contratou Carrascal, agora vai contratar provavelmente o Paquetá. Então o Flamengo não vem dando muitas oportunidades para os garotos da base, muito por conta dessa questão. O Flamengo vem comprando muito. O Flamengo vem montando um time muito robusto. O Flamengo vem montando um time com muitas peças. E peças já de peso, peças de jogadores com passagem no exterior, jogadores já concretizados, jogadores de peso. Então o Flamengo dá prioridade a esses jogadores. Então o moleque que vem subindo da base, mesmo que ele seja talentoso, ele tem que passar por muita gente para conseguir jogar. Um exemplo, o Rian Roberto é um talento do Flamengo, todo mundo fala lá que trabalha lá dentro. Fala que é um talento absurdo, que o Flamengo é um achado lá dentro, que o Flamengo é uma joia realmente não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Ele é ponta esquerda. Hoje, para ele conseguir jogar no Flamengo, ele vai enfrentar Samuel Lino, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Michael. Esses 4 jogadores já são consagrados, já são campeões. E já estão no Flamengo por merecimento, porque jogaram muito. Então, para um moleque da base que está em desenvolvimento ainda, chegar e furar essa fila é muito difícil. O Flamengo tem um elenco hoje muito grande, com muito jogador bom, com muita qualidade. Então, para um moleque da base conseguir jogar, ele tem que queimar muita etapa, ele tem que furar muita fila, o que é muito, muito, muito difícil. Em outros times, você vê, por exemplo, o Palmeiras, que ele tem uma outra estratégia de até
de até contratações diferentes do Flamengo. O Palmeiras prioriza jogadores mais novos. Então, você pega um jogador novo, que ainda não é multivencedor e que está em estado de desenvolvimento também, ele vai estar junto ali com o Estevão, com o Hendrick chegando e se desenvolvendo, que muitas vezes o garoto da base passa na frente, ele consegue ganhar essa corrida. Mas no Flamengo não, essa corrida está muito desleal, os moleques estão aqui se desenvolvendo enquanto a concorrência já está ali, já está lá, já está muito à frente. Então o Flamengo ultimamente vem conseguindo moldar muitos jogadores bons, mas eles vêm sendo mal aproveitados no Flamengo. Você vê, por exemplo, Matheus Gonçalves, um cara com muito talento, muito X1, e acabou que no Flamengo não conseguiu se ter muitas oportunidades. Foi lá pra Arábia agora, tá conseguindo fazer gol, tá conseguindo ter lances bem impressionantes. Você vê, por exemplo, o caso do Walacian, cara. O Walacian é um cara que surge no Flamengo como um centroavante, que é uma posição que o Flamengo não tinha tanta concorrência assim. O Flamengo tinha o Pedro e contratou o Juninho para ser seu reserva e jogar o início do Brasileiro. Juninho acaba não conseguindo ter uma sequência de jogos muito boa, o Alacian chega furando fila. E foi essa oportunidade que o Alacian teve, porque ele não tinha tanta concorrência. O Pedro estava no banco e depois teve aqueles problemas com o Felipe Luiz, e o Juninho não estava indo bem. Então ele conseguiu uma brecha ali e foi conseguindo. Meteu gol no Chelsea, meteu gol no São Paulo, meteu gol no Los Angeles, conseguiu ir bem. Só que é isso, cara. Os moleques eles dão um tiro curto. Você chegar no Flamengo e conseguir jogar bem, você é tiro curto, cara. Você vai ter poucos jogos e nos jogos que você tem que entrar e jogar pra caralho. O Alaciano não foi bem contra o Galo. A torcida caiu em cima do cara e eu me incluo também. Fiquei muito bravo com ele aquele dia. Mas tudo bem, aí depois acabou não tendo muito mais oportunidades. O Pedro voltou, o Juninho voltou a ser mais utilizado e ele vai perdendo espaço, cara. Então, tipo assim, é foda. Um jogo, às vezes, ruim do cara muda tudo, cara. Aí o cara perde confiança, o cara não tem mais tanto espaço assim. São muitas coisas que se envolvem nisso. Então, o Flamengo vem produzindo talentos? Vem. O Flamengo vem produzindo grandes jogadores? Vem. O Mateuzinho, agora que o Flamengo produziu o lateral direito, tá lá no Corinthians. Muita gente pedindo seleção brasileira. O Hugo Souza, mesma coisa. No Flamengo não teve tanto espaço assim. Teve até aquele Rafael contra o São Paulo. Foi pra fora, pra Portugal, voltou, quando o Corinthians contratou, pá, seleção brasileira. Aí agora tem o Vini Souza lá, que é o volante que tava lá no Sheffield United, da Inglaterra, jogando muito. Não sei o que, aí o Corinthians quer contratar também. O Corinthians, inclusive, que quer se filiar ao Flamengo, quer ser a base do Flamengo e o Corinthians. Quer contratar todo mundo que o Flamengo revelou. Mas enfim. Então o Flamengo vem produzindo muitos talentos. John Gomes, por exemplo, pô, tá aí absurdo. Renier tá jogando agora no Galo ali, a torcida do Galo tá amando ele. Então, enfim, o Flamengo vem produzindo os talentos. O problema o Flamengo é muito difícil dos talentos se desenvolverem no time principal. Eles têm menos espaço, eles têm menos oportunidades. Os times agora, o Sub-20, eles vão ter. Eu acho que o Flamengo, no próximo jogo contra o Vasco, quarta-feira, provavelmente o Flamengo já irá com o time titular. Se não, o time titular completo deve ir com boa parte. Alguns nomes devem ir contra o Vasco para salvar esse começo conturbado do Flamengo no Carioca. Então os moleques, eles tiveram apenas 3 jogos para se provarem. Cara, é um tiro curto. São muito poucos jogos e são jogos complicados para esses meninos. Esses meninos, tem que lembrar, são crianças ainda. Muitos até mais novos que eu, tenho só 19 anos. Eu tenho 19 anos, os moleques tem tudo 18, 17, enfim. E, enfim, os caras vão ter só 3 jogos contra times que estão treinando há muito tempo já. O Bangu, por exemplo, estava treinando desde novembro. Você vê o Garrincha lá correndo. O cara que fez gol lá, o primeiro, esqueci o nome dele. O cara tava com uma preparação física bizarra contra os moleques de 16 anos. Então, desculpa, é foda também pros meninos, assim, esse costume físico, assim, os moleques não estão acostumados com esse estilo de jogo, assim, com essa intensidade que tem no profissional. E não é só de hoje, ano passado também, mesmo contexto, os garotos do Ninho, dos 3 primeiros jogos, eles não venceram nenhum, fizeram apenas um ponto, foram 2 derrotas e um empate, igual hoje. Só que o problema é que o Carioca naquelas condições tinham mais jogos pra jogar, agora tem só 6. Naquela ocasião acho que tinham 8, enfim. Então o Flamengo, esse alarmante assim não se criou na época. Mas foi exatamente a mesma coisa. Os garotos do Ninho jogaram os 3 primeiros jogos, não foram bem. Chegou no quarto jogo, conseguiram se acostumar à intensidade e o calor do jogo, meteram 5-0 no Bangu, os garotos do Ninho, os mesmos que agora todo mundo tá falando que é uma merda. Não são. Né? Só se acostumarem um pouco mais com a intensidade do jogo,
E eu acho que iam bem. No último jogo, agora contra o Volta Redonda, eles estavam indo bem, estavam conseguindo jogar com uma boa intensidade. Só que acabou que, com os minutos, o Carbone foi expulso. Enfim, muita gente acabando com o moleque também, que eu não acho que é o caso. Que não deva ser o caso. Eu acho que o, o Carbone, ele fez uma cagada ali, mas tá tudo bem, cara. O cara é jovem ainda, o cara vai se recuperar. E. Mas agora, o Carbone foi expulso, ok. Mas agora, o, o senhor Pivete também, técnico do Sub-20 também, eu acho que tem um pouco de culpa nisso. Estão muito se jogando a culpa nos garotos do Ninho e não estão dando colocando tanta essa responsabilidade no treinador. Como é que pode seu lateral esquerdo ser expulso e você colocar outro lateral esquerdo apenas 10 minutos depois que o Flamengo já tinha tomado um gol? O Flamengo ficou o jogo inteiro sofrendo pelo lado esquerdo. Só no final do jogo ele foi tirar o Alan Santos, que era o atacante do lado esquerdo, para colocar alguém de maior marcação, que o jogo já tava no final já, cara. Então aí isso é culpa dos moleques? Não. Eu acho que os meninos têm culpa, sim, sim. O Carbone teve uma culpa, sim, teve. Mas agora, cara, você jogar toda essa culpa em cima de moleques que tiveram 3 jogos para jogar, e esses moleques que inclusive foram campeões mundiais 2 vezes consecutivas. O Flamengo foi campeão dos últimos 2 campeonatos mundiais sub-20. Aí você vem falar pra mim que esses moleques não são bons? Desculpa. Não tem como. Felipe Tereza, inclusive, jogou no Flamengo, lembra aí, jogou no Flamengo ano passado sub-20, que fez muito gol, inclusive, tá no Palmeiras agora. O Palmeiras contratou ele. Então você vai falar o quê? O time do Flamengo é bom. O sub-20 do Flamengo é bom. A base do Flamengo é boa. Estão se desenvolvendo bons meninos ali. Só que o problema é, para um moleque desse chegar no Flamengo hoje e jogar, é muito difícil. A concorrência é muito grande, os caras têm que furar muita fila. E que muitas vezes não acontece, mas não por serem jogadores ruins, mas porque a concorrência é muito grande. E outra, as oportunidades que esses moleques têm são muito curtas. São 3 jogos, 4 jogos. E é muito tiro curto. E se não der certo, já são taxados de merda, enfim, já são mandados embora. O Iago, por exemplo, esse que tá jogando pra caralho agora, o zagueiro, que fez um contra o Barcelona, enfim, ele tava até esses dias não sabendo se ia continuar no Flamengo. Então desculpa, cara, esses moleques assim são bons e têm futuro. O problema é, o Flamengo não tá conseguindo dar oportunidades pra esses meninos. E muitas vezes ou eles conseguem ter essa valorização, esse trato assim, ou em outros lugares, ou em lugar nenhum. Acabam muitas vezes perdendo a carreira por conta disso. O Ancian agora foi vendido por 10 milhões de euros. Desculpa, cara, o Ancian, ele é um jogador valiosíssimo. Eu sei que muita gente não gosta dele, enfim, tem seus problemas com ele. É um jogador mais polêmico, é um jogador mais difícil de lidar, assim, pelo que aparenta ser, pelas notícias, não quero ser processado. Mas enfim, e cara, é um moleque que você não pode vender ele só por 10 milhões de euros, cara. Esse moleque é muito bom. Esse moleque tem muito talento. Ele, quando tava metendo gol em todo mundo, assim, em Chelsea, em Los Angeles, em São Paulo, assim, todo mundo tava falando bem dele, mas agora, mesmo que ele perdendo os gols que todo mundo repercute, cara, assiste os jogos do Alan Luciano, você vê que o moleque tem talento, ele faz a movimentação, ele sabe jogar fora da área, ele tem bom toque, ele tem bom trato, ele é um moleque habilidoso, cara. O problema é realmente os problemas que ele teve um pouco de dentro de campo na parte disciplinar, assim, muita gente fala, né? Que ele é um jogador mais difícil, assim, tudo mais. Teve, acho que aquele episódio com o Galo talvez mexeu um pouco a cabeça dele, deixou ele mal, sem confiança. Mas, cara, se o moleque pega a confiança, ele vai jogar pra caralho. E agora ele vai ter oportunidade do Bragantino, ele vai ter mais oportunidades, vai ter mais jogos, vai ter menos concorrência, vai ter menos pressão lá. Então eu acho que esse moleque ele pode desenvolver pra caralho lá. E o Flamengo vendeu só por 10 milhões de euros um cara que pode ser vendido daqui a pouco por 20, 30 milhões. Então é isso, acho que o Flamengo vem aproveitando talvez mal os seus jogadores. Muito por conta também da pressão que existe no clube e da alta concorrência. Acho que muitas vezes é uma coisa que foge o que o Flamengo pode fazer. O Flamengo hoje, ele. Um problema de time que tem um elenco muito foda é que muitas vezes você não tem espaço para o mercado da base. E é o que o Flamengo vem passando. Acho que o Flamengo vem apresentando um pouco mais de dificuldade de como tratar esses garotos da base. Acho que o Flamengo precisa ver isso. O Boto, o Bap precisam se reunir para saber como vão lidar melhor com esses garotos. Que precisam dar atenção, os moleques são bons, os moleques têm talento. Mas enfim, precisamos olhar para nossa base porque ela é o nosso bem maior. Então é isso, rapaziada. Ó. O vídeo de hoje foi esse, um vídeo um pouco mais longo aí. Espero que vocês tenham gostado. Concordam comigo? Curtem, deixem o like, se inscrevam.
E é nóis, tamo junto. Falou!